mapinha aí, sugiro que vocês deem, com relação a esse mapinha aí dos elementos da imagem da cidade, nossa sugestão é dar uma olhadinha ali, tá, na referencial teórico, que é o Lynch, a imagem da cidade. Não confundir com o Lynch, a boa forma da cidade, que é o que a gente usa na análise das fotos, né? A gente está falando de dois livros distintos aí, são dois livros que têm nada mais, nada menos do que 20 anos de diferença entre eles, e a abordagem realmente é muito diferente. Como eu falei para vocês, aquele mapa da imagem da cidade, que tem os marcos, tem os pontos nodais, né, tem os limites, ele é uma visão muito mais morfológica, muito mais de mapa, né, da gente entender uma coisa numa escala mais macro, tá? Tem muito mais a ver com cartografia, ou seja, com mapas. Já esse outro livro, que é A Boa Forma da Cidade, ele já vai por um outro caminho, ele já vai para a altura do observador, né? Ele já vai para uma análise que ela tem que ser a partir de fotos, né? A partir de croquis, tá certo? Então, é isso. Zonas especiais, ok, também, percurso do Riacho, do Rio, tá? Super ok. Acho que foi bom vocês continuarem dividindo também o trabalho em etapas, porque ajuda também vocês a perceberem, né, a evolução dessas etapas, tá? Achei isso uma coisa positiva do trabalho. Inserir fotos e legendas, tá? Na análise dos croquis. Na verdade, isso vale para todos os trabalhos, para não ficar sendo muito redundante, repetindo as mesmas coisas. Já estamos pensando em uma coletânea, né, disso tudo, um caderno que vai ser entregue além de uma apresentação. Então, já vamos pegando esse material aí e inserir, tá? Legendas e fontes. Faltou um pouco fazer a relação com a parte também, tá, do referencial teórico do livro 2, que é A Boa Forma da Cidade. Então, sugestão é procurar o texto que está lá no Unifor Online. Esse texto chama Dimensões de Performance, que é um trecho, tá, desse livro que eu deixei separadinho lá no nosso Unifor Online. Tomar cuidado com a utilização, tá, de áreas livres, melhorar um pouquinho essa parte teórica, tá? Quando você fala do riacho poluído, lembra de localizar o riacho poluído, tá, como um problema de vitalidade, tá? E essa fase intermediária aí, por conta dessa parte do referencial teórico, tá, gente, que realmente, tanto na parte 1, que é a de análise dos mapas, como na parte 2, que é a parte mais de análise das fotos, então, assim, como é que eu falo para vocês? A minha ideia, assim, é que todas as equipes merecem 10, mas a gente vai tirando alguma pontuação, tá? Quando faltam essas coisas. Então, esses dois itens aí, então, ficam aí com 2 pontinhos a menos, lembrando que pode ser recuperado um ponto, né? Então, vocês ficaram com 8, tá? Tem uma equipe aqui que tem um menino da manhã e um da tarde. Não sei se tem alguém aí, que é o Marcelo e o Samuel, mas acho que nenhum deles está aí, não. Tá. Então, vamos seguindo aqui. Pessoal a equipe da Natália, Caroline, Fernanda, Guilherme e Tayane. Tem alguém aí? Joia. Então, etapa 1, mapa de identificação, muito estava bom, tá? Mobilidade ok também, macrozonas do centro. Nessa parte que vocês identificaram as macrozonas do centro, tá? A sugestão seria o seguinte: não utilizar o mapa geral, e sim vocês utilizarem o mapa que dá o foco no centro, tá? O mapa original
do percurso também do riacho com boa localização, achei que ficou bom, tá? Mapa de hierarquização das vias, apresentação da escala gráfica também acho que ficou bom. Também continuou dividindo o trabalho por etapas, uma coisa que eu acho que é positivo, continue fazendo assim, tá? Mapa de setorização também ficou muito bom. Perfil das ruas mais importantes, eu anotei aqui consultar a atual situação da Heráclito Graça, tá? Vista do perímetro também achei muito bem ilustrada, análise das dimensões, tá? Nas imagens em geral, tá? Procurem também inserir nome das vias, como eu falei, isso é uma coisa que está valendo basicamente para a maioria das equipes. A gente sabe que é uma coisa que acontece, né, com a coisa da pressa, tá? Lembrando, algumas coisas, por exemplo, calçada, largura de calçada, tamanho, projeto, até mesmo material, essas coisas que têm muito a ver com projeto, com design, isso aí vai estar em adequação, tá? Não vai estar em vitalidade. Foi boa a apresentação das dimensões, tá? No sentido, é necessário adequar o sentido em relação ao uso do parque, tá? Que eu vi que muitas vezes vocês fazem uma leitura somente em relação ao que está ali na foto, né? Mas a gente procurando entender um pouquinho mais o entorno e já pensando na possibilidade de que aquilo ali pode ser um espaço livre público, a gente começa também a pensar nas coisas que estão faltando, tá? Destacando também o mapa de propostas de vocês, tá? Com um bom design, tá? E uma boa comunicação. Nota de vocês 9, só por algumas coisinhas de legenda, tá? Algumas coisinhas pequenas mesmo do trabalho, tá? Lembrando que todos os trabalhos podem ainda ter aí um ponto extra, tá? E a próxima equipe que eu tenho aqui anotada, Heloísa, Milene, Luana e Raíssa. Tem alguém aí dessa equipe? Não. Tá, então, mapa de Fortaleza, tá, foi ok, bem apresentado, mapa dos elementos da cidade, mapa com destaque dessa coisa residencial comercial, achei bom também que vocês fizeram essa leitura, tá, mapa 3 com as zonas do plano diretor, gostei também do mapa que vocês apresentaram, recursos do Riacho, mais antigo e atual, colocaram uma escala no mapa antigo, o que é muito bom, tá? Para a gente conseguir ver melhor. Sistema de espaços livres, do mapa 4. Nas vias arborizadas, eu achei o slide um pouco deslocado, talvez ele pudesse ir mais lá para frente, tá? Mas, conforme vocês forem montando o trabalho, a gente pode também tirar alguma dúvida com relação a isso. Setorização, achei bom também, que vocês dividiram em 5 setores, tá? Perfil das vias também, tá? Na análise das dimensões, eu achei que ficou faltando vocês inserirem croquis, tá, gente? Coloquem mais croquis, vocês não arriscaram muito nos croquis. Achei bom, né, que apresentaram o enunciado do conceito, tá? Quando vocês falam de acesso, tá? Quando a gente fala de acesso, isso é uma coisa que acontece muito comum. Às vezes, a gente falar que a rua é asfaltada, isso não necessariamente representa uma potencialidade, tá? Principalmente se a gente está falando de uma área que a gente tem o quê? Uma área de preservação permanente, uma área de rio, onde a gente quer um solo mais permeável. Então, nesse sentido, não dá para dizer, tá, que isso é uma potencialidade. Outra coisa que a gente deve se lembrar, tá, gente? Isso, mais uma vez, estou falando para todos os trabalhos. O controle, ele está muito associado à gestão, tá? Mas, em geral, boas análises, tá, das fotos, com relação à área definida para a praça. Ela precisa ser um pouquinho ampliada, tá? Está um pouco reduzida. Diretrizes e ideias, tá? A sugestão nossa aqui é tentar organizar um quadro de problemas, um quadro dessas diretrizes de ideias relacionando com os problemas, para saber se vocês estão realmente respondendo a todos os problemas, tá?
E também destaco aqui a identificação de parcerias, tá? Que vocês encontraram aí, tais como Unice e Funasa. Também nota 9, tá? Para vocês. Jordão, Ilana e Júlia. Não, é da pessoal da tarde. Da tarde, mas apresentaram aqui. Amanda Ribeiro, Amanda Botelho, Luiz e Letícia. Joia, estão aí, né? Então, sumário, tá, gente? Continuem, mas dá para desenvolver um pouco mais, dá para desenvolver um pouco melhor esse sumário. Achei que vocês tiveram uma boa compreensão dos objetivos do trabalho, tá? Mapa dos elementos da cidade, da paisagem, muito bem apresentado. Achei que foi muito didático a forma como vocês colocaram. Mapa das zonas do plano diretor também, tá? Achei ótimo que vocês seguiram as etapas, tá? O perfil das ruas do Street Mix com a foto do lado também ficou muito bom, tá? Então, mesma coisa, nas vistas do perímetro, eu inseri o nome das ruas, tá? Inseri legendas nessas fotos. Etapa 3 com as leituras urbanas, muito bons croquis, tá? Continuo investindo nesses croquis. Etapa 4 também bem apresentado. Só uma coisa que a gente pode procurar melhorar um pouco as análises, tá? Tentando deixar essas análises um pouco mais alinhadas com a parte teórica, tá? Eu achei que a análise às vezes ficou um pouco solta, um pouco genérica. Então, assim, para isso, a nossa sugestão é voltar para o texto. Porque quando você volta para o texto, volta para a teoria, você fortalece tudo isso. Mas, no geral, trabalho muito bom, tá? 9,5. Lisandra, Natália e Sofia. Tem alguém aí? Natália, né? Natália tá aí. Então, mapa dos elementos da cidade também ok, tá? Em todos os mapas e títulos em geral, tá, gente? Percebi que isso aconteceu em alguns. Inserir títulos dos mapas, tá? Também vai ajudar muito. Boa setorização também, bom perfil das ruas. Mapa dos problemas também foi bem apresentado, tá? Trabalhar essas ruas dos perímetros, tá? Achei também que, no geral, a turma, a equipe também apresentou bem o trabalho, né? Investir nos croquis, tá? E assim, gente, é importante que vocês tragam, tá? Alguma coisa que vocês tenham dúvida, para tirar essas dúvidas também aqui ao longo das aulas. Eu vou estar sempre agora com alguma coisa de projeto para falar, porque agora a gente vai estar investindo mais nessa parte da intervenção. Mas, assim, é sempre bom lembrar, né, que a aula fica mais legal, a aula fica mais dinâmica se vocês estarem apresentando assim. Às vezes a pessoa me manda um WhatsApp porque quer uma coisa mais, digamos assim, individual. Mas, gente, é muito melhor quando a gente faz isso aqui na sala, porque é ao vivo, a gente está concentrado só nisso. A sua dúvida serve para o colega também, tá? E aí, nota também 9,5. Aqui estou na turma da tarde, eu acho que foi dessa parte aqui da manhã, acho que foi todo mundo, tá? Mas assim, gente, olha, no geral, eu vou falar para vocês, dadas as circunstâncias que nós estamos, né? Eu acho que os trabalhos estão bons, tá? Eu acho assim que quem não está com o trabalho tão bom, dá uma voltadinha lá no roteiro. Grupo Sara, Sabrina, Lara e Beatriz. Sara, Sabrina, Lara e Beatriz.
Que ó, vocês apresentaram no horário certo? Eu já falei. Sara Sabrina. Professora, elas foram a primeira equipe que tu chamou, ainda não tinha chegado. Ah, tá. Bom, mas aí a gente tem como ver aí no vídeo que está sendo gravado. Hoje, gente, eu até coloquei no nosso grupo lá do Não, WhatsApp, né? professora, Hum. tu não chegou a comentar o trabalho delas porque elas não estavam, aí tu pulou. Aí Ah, se ela foi. comente. Foi. Sara, Sabrina, Lara e Beatriz. Sara, Sabrina. Isso aqui. Então, gente, vamos evitar, tá? Escala numérica. Escala numérica, tá? Isso é uma coisa que está acontecendo em alguns trabalhos, eu entendo, porque às vezes a pessoa se confunde, normal também, tá? Se for necessário, a gente faz uma aula também mais falando sobre isso. Mas vamos evitar esse erro de usar a escala numérica. A escala numérica, ela serve quando eu estou desenhando com escalímetro, ela serve quando eu vou plotar ou imprimir um desenho no qual eu tenho o controle exato sobre o tamanho que esse desenho vai sair. Se eu vou projetar um desenho, se eu vou salvar um PDF, se eu vou fazer uma publicação, eu não consigo, não dá muito para usar a escala numérica, a menos que eu tenha controle absoluto sobre isso. Então, vamos evitar esse erro, tá? De cair na escala numérica, usar a escala gráfica, tá? Mapa da imagem da cidade, tá? Dos elementos da imagem da cidade, também pode dar, tá alinhado com a parte teórica, mas não custa nada a gente dar aquela olhadinha lá a mais, tá? Nas zonas especiais, gente, vamos dar também, isso também geral para todas as equipes, tá? Vamos dar o foco no centro, porque não adianta eu mostrar umas ex nesse momento que está lá no Mucuripe. Nosso foco é no centro, tá? Então, não adianta a gente mostrar muitas zonas fora do centro. Mapa antigo também, achei legal vocês terem mostrado, mapa de praças e parques. Usou que o uso de círculos e quadrados, às vezes muito sobrepostos em cima do mapa, em determinados casos, a gente pode dificultar um pouco nossa leitura, tá? Então, na maioria dos casos, ao invés de inserir um ícone, inserir um círculo, inserir um quadrado, vamos procurar dar uma cor naquela morfologia que já existe, porque assim a minha leitura vai ficar melhor e mais completa, tá certo? Então, corrigir toda essa parte de escalas, tá? O mapa de uso do solo, gente. Esse mapa de uso do solo, ele precisa ser por lote, tá? Não dá para ser por mancha. A gente tem que trabalhar na área que a gente está intervindo, né? E por lote. Por que por lote? Por que que eu falo isso por lote? Porque esse mapa, sendo analisado por lote, ele vai poder ser o ponto de partida do nosso projeto, tá? No caso da hora de estudo, a sugestão, tá? Acho que até já tinha falado na hora, mas é escolher uma outra área de estudo, tá? E a gente pode até trazer isso aqui para a sala, né, para a nossa sala virtual e falar um pouco mais disso, tá? Talvez não seja o momento, tá? Onde vocês apresentam desenhos de intervenções sem especificar, vamos deixar para apresentar esses desenhos no momento oportuno, tá? Tem uma boa análise ali da Praça de Prajeú, né? Falaram dos problemas que existem no parque, mas eu senti falta, tá, de seguir um pouco mais a metodologia do trabalho. Então, você acaba deixando o trabalho um pouco menos didático, né? Um pouco, digamos assim,
menos objetivo. Então, a gente sentiu um pouco da falta de metodologia aí, que seria seguir o roteiro, tá? Seguir as etapas. Trazer o multiuso para o parque, né? Foi feita uma pesquisa, né, sobre a área, e vamos procurar escolher uma área mais adequada para o projeto, ou seja, uma área que ela não tem projeto ainda, e dar também uma atenção especial à parte das dimensões de performance, né, que é como eu falei, que é a parte desse livro. Então, assim, gente, nesse momento, se está rolando uma dúvida, não custa nada voltar para o texto. O texto do Lynch, ele é muito rico, ele é muito interessante, inclusive nessa fase que todo mundo está agora, né, que é essa fase de projeto. Está lá no nosso Unifom Online como dimensões de performance, tá? Então, perderam aí uns pontinhos por conta desses pontos que a gente colocou, tá? Nota 7,5. Lembrando, né, que todos podem ainda recuperar aí pontos com essa atividade extra que a gente passou, certo? Então, deixa eu ver como é que tá o nosso horário aqui. Hoje, gente, queria focar, tá, a nossa... Eu não estou compartilhando a tela, né? Peraí. Compartilhar aqui a tela, tá, com vocês. Ok. Então, gente, o foco, né, hoje, que eu queria trazer, eu vou colocar aqui a tela cheia, e aí vocês me falam aí se vocês estão visualizando. Andréia, que atividade foi essa que a senhora está falando, do ponto extra? Eu vou falar sobre isso agora, tá certo? Ah, tá. Eu achei que tinha algum grupo e tal que eu não tava. Não, a ideia exatamente dessa atividade é para a gente dar uma movimentada nesse assunto que a gente está entrando hoje. Vocês estão enxergando aí mobiliário urbano? Sim, tô enxergando. Joia. Então, gente, mobiliário urbano, né, é um dos elementos que a gente vai poder mexer bastante aí com a arquitetura da paisagem. Ele é um momento que, quando bem inserido, né, com criatividade, quando bem, como diz o Lynch, né, quando você estabelece um controle eficiente, positivo, com uma boa gestão, ele é um elemento que vai dar personalidade, né, que vai dar um pouco a cara da nossa área e que pode modificar também bastante, né, pode intervir bastante na paisagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância desse mobiliário urbano, tá? Então, assim, o que é o mobiliário urbano? Gente, o mobiliário urbano, ele é tudo aquilo que a gente conhece, né, como elementos que fornecem algum tipo de conforto, né, algum tipo de atendimento de alguma necessidade para os usuários do espaço público, ou seja, para os cidadãos em geral. Mas ele também, tá, é muito importante falar isso, ele muitas vezes também é algo que não está nessa lista, tá? Então, a gente está falando aqui de bancos, né, luminárias, totens de sinalização, paradas de ônibus, lixeiras, bicicletários, abrigos, cobertas. Agora o queridinho aí, né, que voltou e está bem na moda, né, que são os parklets, né, balizadores de tráfego. Mas esses que eu citei aqui, que eu estou citando, na verdade são apenas alguns desses mobiliários, porque tem uma coisa muito interessante também, que é aquele mobiliário que ele é multiuso, que às vezes ele é arte, né? Que às vezes ele tem uma função a mais. Então, assim, é interessante a gente falar que a nossa criatividade não se esgota e que os mobiliários não se esgotam aqui, tá? Então, geralmente, os mobiliários são elementos fixos, né? Como eles cumprem funções de sentar,
ou funções de encostar, ou funções de ter uma sombra, ou funções, por exemplo, de informar, como é o caso dos totens, né? Então, o mobiliário urbano, né, tem essa denominação de urbano, exatamente porque ele é destinado ao uso público, ele é destinado a estar em áreas públicas, né? E exatamente por isso, os materiais que a gente escolhe, eles devem oferecer características de resistência e de durabilidade, tá? Após a análise e o diagnóstico, que é exatamente o que vocês fizeram, né, devem ser definidas as prioridades de acordo com os problemas que vocês encontraram na área. E assim entra o desenvolvimento do projeto, né? E assim vai ser definida a linguagem, os materiais e o conceito do mobiliário, tá? Lembrando, gente, que a ponta de partida do mobiliário urbano, ele é sempre a escala humana. Por isso que a gente pede tanto para vocês desenharem croquis, tá? E isso aí, gente, mais uma vez eu falo, quem já fez croquis, continue fazendo. Quem não fez, faça, arrisque, use um papel manteiga do supermercado em cima de uma foto, faça com lápis, faça com caneta, faça de qualquer jeito, mas faça, tá? É muito importante a gente estar treinando esse nosso traço através dos croquis, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês de alguns mobiliários interessantes que eu separei, né? Esse tipo de mobiliário bem tradicional que a gente encontra muito, que é o concreto, né? A gente está vendo aí um banco e uma lixeira de concreto. Eles estão assentados numa área de piso intertravado de blocos de concreto, né? Muito similar ao material que a gente encontra aqui, tá? Eu separei esse croquis que eu achei ele muito interessante, né? Mostra esse momento de concepção do projeto, até você chegar na imagem propriamente dita, né? Que é o projeto. Gente, eu acho que essas paradas de ônibus vocês reconhecem, né? Sim? Sim. Então, essas paradas de ônibus, particularmente, eu acho essas paradas de ônibus bem feias, horrorosas mesmo. Eu acho que a gente merece uma coisa um pouquinho melhor do que isso, né? Então, estou colocando aqui, mas eu não estou colocando como exemplo de nenhuma coisa boa. Até que ela funcionalmente, né, tá quebrando um galho aí, tá existindo. Mas eu acho que a gente pode ter sim, tá? Um desenho melhor. E acho que tem gente aqui pedindo para entrar na aula. Só um momentinho aqui. Vocês continuam vendo a tela cheia, gente? Eu tô vendo em slide, tipo, eu sei que a senhora tá usando slide. Tipo, eu vejo dois ali do lado. Ah, tá. Vocês estão vendo os do Tem que lado também. colocar em apresentação, eu acho. Porque eu tô com duas telas aqui, aí uma tá travada na tela cheia e a outra não tá. Acontece. Vocês estão continuando a visualizar agora aí também? Ainda tá do mesmo jeito, mas Tá dá no pra mobiliário enxergar. urbano, tá tipo na capa. Tá. Eu acho que pode ter travado. Travou. Tipo, agora eu tô vendo se mexer o ladinho, como se a senhora fosse escolher um slide. Agora tá no slide, outro slide mobiliário. Tá. Aqui o meu monitor aqui tá travado naquela mesma tela. Pronto. Agora destravou. Então, mais uma vez aquele mobiliário que eu mostrei para vocês, né?
Estou dando um exemplo aqui, gente, que eu queria mostrar, que é para falar um pouco também dessa ideia de família de mobiliário, tá? Quando vocês começam a pensar no mobiliário, a gente tem que pensar nisso como não apenas um elemento isolado, mas pensem no mobiliário como uma família de mobiliário, como uma coleção de mobiliário, né? Mais ou menos assim, fazendo uma analogia, por exemplo, com o vestuário, né? Uma coleção de roupas, aquelas estampas, aqueles cortes, aquele conceito, ele está em tudo que está ali. No mobiliário, a gente pode adotar, né? Na verdade, a gente deve adotar essa linguagem comum, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí um mobiliário que utiliza madeira e concreto, né? Então, toda a linha vai seguindo esse raciocínio. Então, se você for observar, as peças de madeira vão ter uma dimensão parecida, né? Você vai ter algumas peças de aço, concreto e madeira. As linhas, por exemplo, são retas, né? Não teria sentido eu fazer isso, por exemplo, e colocar um círculo do nada, tá? Então, eu coloquei essa imagem exatamente para quê? Para falar de vocês começarem a pensar um pouco nessa, essa ideia de família de mobiliário, tá? Essa ideia de coleção. Vocês vão começar pelo banco, mas não é só o banco que existe, né? E aí, eu também trouxe uns outros exemplos aqui para falar disso, tá? Também, gente, de que sair do convencional, às vezes sair do convencional é muito importante, é fundamental para quê? Para a gente contribuir com o sentido, né? Contribuir com trazer uma novidade ali para aquele lugar, para aquele espaço, tá certo? Então, assim, vamos pensar fora da caixinha também, né? Aqui um exemplo, ó, da universidade lá de Porto Alegre, né? A PUC lá do Rio Grande do Sul, um mobiliário aí que é uma rede, né? Bem interessante também esse mobiliário. Claro que ele exige aí você ter uma boa manutenção, né? Aqui a gente vê um outro exemplo de um mobiliário bem interessante também, saindo um pouco, tá, da caixinha, que é bastante lúdico, né, brinca com as cores. Então esse já seria um tipo de mobiliário mais voltado para uma área dedicada às crianças, tá? Esse exemplo é lá na cidade de Houston, Estados Unidos. Um outro exemplo interessante, né, de como o mobiliário, ele pode ser bastante fora da caixinha também. A gente pode procurar ser criativo, procurar referências nas áreas, procurar referência no nome indígena do Pajeú, procurar uma referência no nome da rua, Rua do Pocinho, Rua do Buraco da Gia, né? Enfim, tudo que tem na área pode ser inspirador, até mesmo a linguagem, né? Pode ser algo bastante inspirador também, como a gente vê nesse caso aí, na cidade de Baltimore, também nos Estados Unidos, né? Uma coisa bem interessante também. Então, você cria uma situação de as pessoas às vezes quererem bater fotos aí, né? Isso mostra que a criatividade aí não tem limite, né? Também isso já seria algo mais tradicional, né? Você seria tá o quê? Tá alternando em você ter um banco com encosto e sem encosto, né? Quando você não tem muito espaço, você pode ter soluções desse tipo, né? Aqui um outro exemplo também bem fora da caixinha, que aí a gente já vai passando um pouco para a arte urbana, né? Eu coloquei essa imagem, tá? Isso a gente chama de uma intervenção de arte pública, né? Então, esse exemplo lá em Jerusalém, na Praça Valero, fica em frente, e essas flores, elas fornecem sombra, né, nos dias mais quentes. Então, você vê
que o mobiliário aqui, as cadeiras, elas estão exatamente embaixo disso daí. Então, aí já é uma intervenção de arte pública, que pode ser muito interessante também, né? Então, a arte pública, ela é um elemento que sempre vai conferir sentido, referência, né? Vai trazer várias qualidades aí também para o espaço, tá? Esse aí é um exemplo aí na cidade de Sevilha, também muito interessante, arquiteto alemão, e mostra como uma simples coberta pode se transformar num elemento de arte, tá? Eu separei aqui, gente, sair aqui da tela cheia, eu separei uns exemplos para mostrar para vocês, tá? Vocês ouviram falar num concurso que teve no ano passado, que teve sobre imobiliário urbano na Praia de Iracema? Alguém ouviu falar sobre esses projetos? Não, não é que eu ouvi falar, eu vi os projetos lá. Não Então, sabia que tinha tido concurso, mas eu vi os projetos lá. Agora que a senhora falou, eu, tipo, sei quais são. Então, muito interessante, tá? Eu separei aqui para mostrar para vocês o primeiro e o segundo lugar, tá? Inclusive, vou até colocar aqui no chat, ou eu vou colar aqui no chat a página, tá? Página do escritório, tá? Desse aqui e desse aqui. Interessante, tá, gente, falar que, assim, esses concursos, todos dois que ganharam sempre foram dois de jovens escritórios, tá? Então, esse aqui, gente, é o Poro Arquitetura. O nome do escritório chama-se Poro, né? Poro Arquitetura. Aqui tem alguns projetos deles, tá? Então, quem não conhece, é um site bacana para dar uma olhada, né? Ver alguns projetos e tudo que estão aqui. Umas coisas aqui interessantes para vocês verem, tá? É nessa parte de arte urbana mesmo. Mas vamos se concentrar aqui nesse trabalho aqui que eles fizeram, né? Que eles tiraram o segundo lugar no concurso para Iracema. Então, a gente observa aí, né? Para Iracema, memória, presente e futuro. Então, a gente está... Memória, no caso, é o passado, né? O presente é o uso e o futuro já seria o quê? Os novos sentidos que esse projeto busca trazer para a área. Então, achei muito interessante, né, trabalhando com essas escalas de tempo, né, que é passado, presente e futuro. Então, se a gente observar esse projeto, ele mexe muito com a questão do sentido, né? Então, é interessante ver aqui o conceito que eles trouxeram para a área, né? Na proposta de mobiliário urbano, eles tiveram uma influência de um artista cearense, tá? Que é o Cérvulo Esmeraldo. Se vocês forem prestar um pouco atenção, tá? Na obra do Cérvulo Esmeraldo, que é um artista fundamental para a gente entender, né, um pouco da nossa arte cearense, eu diria que o Cérvulo Esmeraldo ele com certeza é o artista que tem mais obras públicas na nossa cidade, né? Então, assim, o desenho dele sempre é muito limpo, lindo também, né? Mas é muito limpo, muito abstrato, muito geométrico, né? E esse projeto teve o conceito muito inspirado na obra do Cérvulo Esmeraldo, tá? Então, foi proposta uma nova paginação, tá? E observa-se aí como
eles criam esses elementos que enquadram a paisagem, né? Então, bem aquele conceito mais antigo da paisagem de enquadrar, né? A paisagem como quadro. Então, eles trazem alguns elementos que, se você for parar para fazer alguma caracterização desses elementos, o que é isso, gente? É um banco? Não, né? É um abrigo? Não. É uma lixeira? Não. É um parklet? Não. Então, é exatamente um exemplo que não se enquadra em nenhum daqueles pontos que eu coloquei ali no começo da aula, né? Aqueles elementos mais tradicionais da paisagem. Mas ele é um elemento que está sendo trazido aí na paisagem como algo diferente, como algo inesperado, né? Como algo que vai trazer um sentido aí, né? Então, é assim que eles vão desenvolvendo o projeto. Aqui tem uma planta, tá? Mais geral, de alguns dos pontos onde eles vão introduzindo elementos, tá? Então, eles vão criando esses espaços que tem uma espécie de banco incrustado nas pedras, que tem esses elementos aqui que são inspirados no jogo infantil Pega Varetas, né? Com uma referência lúdica. Aqui é mostrado o detalhe construtivo que eles estão pensando para esse projeto, tá? E aqui são mostrados alguns detalhes de fixação, possíveis detalhes de fixação aqui do mobiliário de sentar, né? O mobiliário. Então, ó, a gente observa que isso aqui pode ser utilizado para bater foto, para colocar bicicleta, para andar de skate, né? Para ser um suporte para uma exposição temporária. Então, a gente vai percebendo como esses elementos inesperados, que não são nenhuma coisa nem outra, né? Que são arte, que são elementos híbridos, trazem uma riqueza aí para o espaço, né? Então, aqui referências da história da cidade, como a gente está mostrando aí a referência dos barcos, né? Referências poéticas também, tá? Referências do bode ioiô, como se o bode ioiô fizesse um passeio do centro da cidade até aí. Então, assim, observem, gente, que essas referências, elas vêm através de um estudo da história, né? Que é isso que você está fazendo. Se você não conhece a história, se você não estudou o lugar, você jamais vai conseguir desenvolver esse tipo de conceito para uma determinada área, porque esse tipo de conceito você só consegue desenvolver quando você realmente estuda a área. Então, eu acho que é isso que esse projeto aqui, né, que foi agraciado aí com o segundo lugar, ele trouxe, né, para a área, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Uma curiosidade? Mas, Professor, eu achei interessante essa ideia de um objeto, de um equipamento não ter uma cara específica, e você poder utilizar esse mesmo equipamento para várias atividades. Achei sensacional. Essa parte de uma exposição, de um obstáculo para skate, né? uhum, E ao mesmo exato. tempo o enquadramento de uma moldura. Uhum. É exatamente isso, né, Marcelo? Ao mesmo tempo que aqui no começo da aula, né, eu listo os elementos mais tradicionais do mobiliário, o que eu quero falar para vocês também é que isso aqui não é uma caixinha na qual a gente deve ficar preso, né? Na verdade, isso aqui são possibilidades, né? Então, um mobiliário desse tipo aqui, né, que está sendo proposto pelo pessoal aqui da Aporo, Arquitetura, ele é um mobiliário que ele não tem limites, né? Então, ele pode ser um balanço, pode ser um suporte para exposição, e assim, tem vários outros elementos que vocês vão também poder propor para essa área, né?
Eu separei aqui também, gente, para mostrar para vocês o primeiro lugar, tá? Tem um videozinho que é bem curto, é só 1 minuto. Ok, tá? Então, gente, aqui é o trabalho que ganhou o primeiro lugar, né? Ver se eu consigo voltar isso aqui. Ver se eu consigo entrar aqui novamente. Vocês estão vendo aí a tela cheia? Então, aí aqui é um dos membros da equipe, né, que está falando aqui, então fala aqui um pouco de todos os membros da equipe. Interessante ressaltar que a maioria é todos jovens, tá? E o elemento de inspiração, no caso desse projeto aqui, né, a gente vê bem que o elemento, assim, o conceitual da inspiração foi o elemento jangada, né? Então, aqui, ó, uma vista monocromática, né, do que é esse mobiliário. Eu nem sei como é que tá isso agora lá, tá? Mas foi basicamente esse desenho, né, que eles estavam pensando uma sombra, então, para isso, eles fizeram uma inclinação, né, desses elementos que acabam funcionando como brises, né? E tá aí, é um elemento leve, é um elemento que tem uma estética bem definida, né? O mastro da jangada, a vela da jangada, os elementos de referência são estilizados, né, de uma forma bem escultórica, mas na verdade ele é um mobiliário bastante funcional, né? Então, foi feito também um estudo aqui, né, com as cartas solares, sombreamento desse elemento, né? Observem aí a rotação das aletas, que é o que vai proporcionar essa sombra. É um projeto bem simples, né? Até mais simples do que o outro, que tirou aí o primeiro lugar, ou, desculpa, que tirou o segundo lugar, mas a gente vê que às vezes a simplicidade é o que acaba conquistando, né? O júri, e como ele tem um apelo estético também muito bacana. Eu particularmente gostei dos dois projetos, né? E vocês, o que vocês acharam dos projetos? Queria ouvir um pouco aí de vocês. Eu acho que o primeiro lugar ele conquistou por conta da beleza mesmo. Talvez se o segundo continuasse com a mesma ideia, com a mesma proposta, mas utilizasse mais um pouco do design, acho que talvez faltou só isso mesmo. Sim, porque ele traz mais referências históricas, né? Talvez até do ponto de vista
de você ter mais uma diversidade, de você ter mais elementos ali que que tem até mais possibilidade de interação, né? Talvez ele tenha, talvez pecar um pouco em melhorar alguns acabamentos, né? Algumas possibilidades de ter uma estética um pouquinho mais refinada, mas eu gosto muito dos dois, né? Aquela coisa de usar as pedras como banco, achei também interessante. Achei que são duas propostas bem diferentes e a vontade que dá é da gente ter as duas, né, na Praia de Iracema. Até É dar essa um vontade. complexo com as duas, né? É, verdade. Então, gente, falando um pouco da atividade, tá, que eu coloquei aí para vocês, tá? É uma atividade de ponto extra, então, assim, ponto extra significa o quê, né, gente? Que faz quem quiser fazer, quem tiver a fim de fazer, faz. Claro que o ideal é que todo mundo faça, né? Mas é uma atividade que, eu não quero fazer, então tudo bem, mas ela já vai ajudar nessa entrada, né? Eu sempre procuro colocar as atividades que estejam coerentes com a etapa que a gente está entrando. Então, assim, agora a gente está entrando numa etapa de projeto onde, digamos assim, né? Estou usando muito essa analogia, mas é que eu gosto muito dela, de assim, agora é o momento de vocês pegarem a pedra bruta e começar a lapidar a pedra bruta, que é o quê? Né, eu tenho aquele meu bloco, aquela minha quadra, ou aquelas minhas duas quadras, que elas são a minha pedra bruta, e eu vou lapidar, ou seja, o que que eu posso tirar para ganhar área de parque, né? O que que eu posso ganhar aí, né? De espaço. E enquanto eu vou pensando nisso, né? Eu vou pensando em tudo que eu pesquisei, em como que eu estou enxergando a minha área e qual que é o conceito, tá? Desse meu mobiliário aqui. Então, eu também tenho um outro vídeo, tá, gente? Antes de terminar a aula, que eu queria mostrar para vocês. Então, eu quero que vocês comecem a pensar num banco, tá? O que eu pedi para vocês fazerem? Pesquisar um banco que vocês gostem, tá? Pode ser desses que eu mostrei agora, pode. E mostrar onde é, né? Se possível, até mostrar de quem que é o projeto, falar do autor e fazer um croquis desse banco, tá? De preferência, fazer mesmo, tá? Né? Fazer aqui, no caso, fazer mesmo utilizando, né, escalímetro. Sugiro aí, tá, utilizando escala 1:10 ou 1:20, tá, muito comum. Se você for fazer um banco, quiser fazer maior, você pode até utilizar, tá, 1:10, que ele não vai ficar mais ou menos do tamanho aí bom na folha do seu caderno. E você vai poder ver mais detalhes disso daí. Tem que ser o desenho que você fez, né, observando as medidas. Mas o desenho que eu encontrei não tem medidas. Então, sem escala, não é que tem problema. Se ele tiver proporcional e se você souber as medidas que você está trabalhando, certo? Não tem problema. Mas, por que que eu quero que vocês desenhem em escala? Porque isso já vai ajudar vocês a projetar o de vocês, né? Assim, isso é uma coisa muito comum na arte, né, gente? A gente começa pelo mimetismo e depois que a gente vai para algo original, ou seja, você começa por algo que você está compreendendo como é que são aquelas medidas. Aí depois você vai fazer o seu. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem isso para ser um ponto de partida, um ponto de inspiração para vocês fazerem o de vocês, tá? Por isso que tem que ter medida. O que eu encontrei lá de Melbourne não tem medida. Bom, mas eu sei que um banco, ele vai estar mais ou menos aí entre 40 e 45 de altura. Então, se eu sei uma medida, por proporção, eu vou encontrando as outras medidas, tá certo? E a ideia, gente, tá? Não é para mandar para o meu e-mail,
pelo WhatsApp. É mostrar aqui em sala, tá, gente? Isso aí é uma estratégia, né, de chamar as pessoas aqui para a sala. Então, só vai estar valendo um ponto extra, tá certo? Quem compartilhar a tela e mostrar aqui em sala. Ah, é obrigado fazer? Não é obrigado. Mas quem quiser o ponto extra tem que ser assim. Professora? Pode falar, Marcelo. Eu não estava sabendo desse banco, então, assim, só para eu resumir aqui, eu vou fazer uma pesquisa de um banco, preferência de uma praça, né? Faço um Isso, croquis e apresento para a próxima aula. exatamente. Aí o seu croquis é legal ele estar numa escala, né, e ter medidas. Eu estou sugerindo aqui um para 10, um para 20, né? O Amanda, que é croquis desse banco que eu vou apresentar. desse banco que você pesquisou e que ele pode ou não te servir aí de inspiração para o banco que você vai projetar, né? Tá, Amanda, eu vou descompartilhar a minha tela aqui para você mostrar o seu. Tá na 1 para 20, certo. Certo. Amanda Eu vou. RB, Amanda Coelho. Amanda, Pode mostrar, Amanda. tá mostrando? Como é que eu Agora saio? Ah, tá indo. é que eu Agora tô no celular e eu não sei direito como é que faz. Pronto, tá mostrando? Esse aqui foi o banco que eu escolhi. Ele é um design coreano, do escritório Yanko Design. Ele é um banco que ele tem a proposta de, quando chove, você conseguir girar a manivela e aí o lado seco fica para cima e você não precisa sentar no banco molhado. E eu não coloquei em escala, porque não sabia que precisava, mas eu coloquei as medidas que eu encontrei no site deles, que certo. é 1,62 por 48 de profundidade, né? E 50 de altura. Certo. E o nome do banco é The Rolling... Eu não sei falar inglês. The Rolling esse- Bench, né? Bench, The Rolling é esse Bench. nome aí que tá aí. E Interessante. aí, o conceito dele é muito legal, eu gostei, eu achei que é bem interessante. Eu acho que, não sei se na Coreia chove muito, então pra lá deve ser bem útil, né? Uhum. Talvez assim, também numa área de praia, né? Às vezes o banco está muito quente, você não quer sentar naquele banco quente, né? Também. Pode ser bem interessante. O único ponto negativo que a gente poderia colocar aí, né, nesse banco, é a questão da manutenção, né? Uhum. Mas no mais achei bem É legal. de O que vocês madeira, né? acharam? Vocês querem falar alguma coisa? Posso parar a gravação? Pode. A gravação não, o compartilhamento, né? O compartilhamento. Mais alguém quer compartilhar? Pode compartilhar, Letícia. E eu fui ver no escalímetro e ele tá mais ou menos na escala de 1 para 20, assim, por questão de milímetros. Não tá, mas... Ótimo. Tá aparecendo já a tela? Legal. Pera, Deixa eu ver. tá com o áudio ligado? Tá, né? Pronto, agora estou vendo. Sim, esse banco é tipo... Eu vi esse banco no Pinterest, aí depois, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu descobri que há uma série de diversos bancos e diversos estilos, né? Que são os bancos sociais modificados. E, tipo, se você ver a estrutura aqui, os pés e o encosto seriam de um banco comum. Só que a intenção do artista, que foi esse Jeppe Hein, não sei pronunciar o nome dele, ele é dinamarquês, tipo, É isso mesmo. trazer um novo significado para os bancos por meio de uma crítica, né? Tipo, ele quis transformar o ato de sentar, sem ser algo que vem inconscientemente, que a gente faz sem pensar, para ser um ato que a gente pensa, tipo, tem um esforço a mais de pensar e promover a sociabilização e tal,
E, tipo, entretenimento, não vem só para sentar. Aí eu descobri que são vários bancos, não é só esse modelo, que esse modelo foi o primeiro que eu vi. Aí quando eu pesquisei, eu até botei a foto dos outros do projeto. Que nesse Ah, muito interessante. que esse caso foi de Nova York, mas tem vários campos. Uhum, Só que como que eu peguei em Nova York, eu peguei os que ficam em Nova York. uhum. Aí foi esse. Eu acabei de me Muito, diminuir aqui, e a escala foi 1:20. E as medidas uhum. foi meio aproximadas porque não achei medidas, né? Porque toda vez que eu ia pesquisar, falava dimensões variadas por causa dos diversos bancos. Então, Sim, base do que eu sei que seria apropriado na foto que aparece a mulher, deduzindo qual seria a altura mais ou menos dela. certo. Muito interessante. Quer dizer, a gente observa aí o quê? As formas são diferentes. Ele está utilizando formas mais retas, com círculos e tudo mais, mas aí o que, que ele vai ter como uma coisa que se repete? A cor, o material, né? Isso. Bem interessante. Aí, Muito legal, Letícia. Já anotei aqui. Muito bacana mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Gente, na próxima aula, tá certo? Quem quiser mostrar aí o que pesquisou também, tá valendo, ok? Eu queria mostrar, então, por hoje só a Amanda e a Letícia, né, que vão mostrar. Amanda Ribeiro e Letícia Issa, tá. Eu tenho um vídeo aqui que eu separei para mostrar, que é um vídeo de mobiliário urbano, tá? É rapidinho também. Deixa eu pular aqui o anúncio. Vocês estão vendo? Não, desculpa, que eu não tô. O que eu achei legal desse vídeo, né? Porque que eu separei ele para mostrar para vocês? É um projeto do escritório do Índio da Costa. Não sei se vocês já ouviram falar nesse arquiteto. Ele é bem conhecido, tá? Tem vários projetos aí, Rio e São Paulo, em áreas públicas e tudo. E o legal é assim, que ele não conseguiu se decidir por um projeto. Vocês estão enxergando aí? Sim? Sim, sim. Então, o nome do arquiteto é Índio da Costa. Se vocês não ouviram falar, pesquisem, porque ele é bem conhecido, tem muitos projetos conhecidos. E aí ele não conseguiu se decidir por um e acabou fazendo vários estilos. Eu achei legal, assim, porque ele colocou temas, assim, para cada um dos conceitos. Vamos lá dar uma olhada, é rapidinho.
Ok. Deixa eu sair daqui. Professora, Oi. a senhora acha Opa. que dava para outra pessoa apresentar o desenho hoje? Você quer mostrar? Dá sim. Deixa eu só Isso. sair aqui da tela cheia. É. Então, só para concluir assim a interface aí com esse vídeo, né? Aquela coisa. No caso dele, né? O escritório foi contratado para fazer um trabalho enorme de deixa eu parar aqui a apresentação para você colocar. Pode ir colocando aí para toda a cidade, né? Então dá para compreender bem porque que foi muito difícil chegar num único conceito, num único design. E aí eu jogo a pergunta assim para vocês, né? O que vocês acham que é o conceito aí da área que vocês estão estudando, né? Como é que vocês veem um tipo de imobiliário que se encaixe nessa área? Ah, interessante. Pronto, esse foi um banco que eu também achei no Pinterest. Ele se encontra na França, certo? Eu não Certo. achei que era o autor, pesquisei bastante, eu só encontrei quem revendia ele, né? Que era uma empresa chamada Concept Urban, que é Tá. espanhola. Os materiais utilizados é uma madeira dura tropical, que ele fala, e um aço inoxidável, né? Que é a parte de baixo. Eu Uhum. achei ele muito legal porque ele traz essa sensação, né, de estar fora, né, com o ambiente, com plantas, árvores, né, e também não Uhum. tem a necessidade de cortar ou tirar aquela árvore daquele local só para construir alguma coisa, né? Eles aproveitam. Sim, sim. E sobre medidas eu também não encontrei, mas eu acho que ele deve ser um banco bem extenso e eu acho que também dá para aceitar pessoas dos dois lados, né? Então, ele deve ter uma largura aproximadamente de 2 metros. 2 metros eu acho que é até muito, mais 1,5 metro por aí, entendeu? Pois é isso que eu ia falar. Porque, assim, seria interessante, Luana, você dar uma pesquisada realmente sobre as medidas. Até Uhum, porque, como você vai projetar, né, é certo. interessante isso. Então, assim, vamos pensar o seguinte: se for realmente uma árvore, um diâmetro mínimo que uma árvore precisa é 1 metro. Então, Certo. quer dizer, esse banco ele teria mais de 2 metros. Então, quer dizer, se for assim, está um pouco fora de proporção, né? Entendi, Você entendi. teria 2 metros aí de banco. É impossível, não. Até porque você poderia ter um banco bem largo e a pessoa sentar a gente de um lado, sentar a gente de outro, mas Uhum, aí precisa que esse desenho seja feito com as medidas, para você entender melhor como é que é o desenho dele. certo. Porque Então, com esse desenho aí, a pesquisa está válida, tá? Mas para você chegar numa compreensão melhor, eu vou te pedir para pesquisar melhor essas medidas, certo, tá? tudo bem. Luana, tu apresentou, que tua equipe é com a Heloísa, a Milene, né? Raíssa. Isso, Tá, isso. tá joia. Bom, gente, por hoje é isso, tá certo? Tragam mais exemplos, tá, de bancos para a próxima aula e tragam também dúvidas que vocês estejam tendo sobre a área de intervenção, tá joia? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Joia. Então tá, gente. Só